Você já teve a sensação de que o tempo começou a se comportar de um jeito estranho? Como se os dias passassem rápido demais, ou lentos demais, como se o relógio físico tivesse perdido sincronismo com algo dentro de você. Às vezes, parece que o mundo continua girando, mas você está assistindo tudo de outro plano, como se a realidade estivesse meio fora de compasso. Mas o que realmente está acontecendo quando o tempo começa a se distorcer ao seu redor? Será que o mundo está acelerando? Ou é você que começou a vibrar em outra frequência? A resposta está na forma como o seu campo energético interage com o tecido da realidade. Quando a sua vibração começa a se elevar, você não apenas muda de humor, você literalmente altera a densidade do seu campo quântico. Isso significa que o ritmo do tempo, que é uma ilusão perceptiva criada pela mente linear, começa a se curvar para se adaptar à nova frequência que você está emitindo. Por isso, às vezes, os minutos parecem horas, e em outros momentos, os dias desaparecem em um piscar de olhos. Você está expandindo, e a consciência expandida não cabe mais no relógio da antiga realidade. O você que existia em uma linha de tempo mais densa está se dissolvendo. O tempo antigo, com seus ciclos previsíveis e repetições automáticas, começa a quebrar, porque você já não é mais o mesmo observador que o sustenta. Essa é a primeira evidência silenciosa de um salto quântico em andamento. A sensação de deslocamento entre o tempo externo e o tempo interno. É o ponto em que o universo começa a ajustar o compasso da sua vida à nova música da sua frequência. Quando você começa a mudar de linha do tempo, algo curioso acontece. O passado retorna, mas não do jeito que você se lembra. Pessoas reaparecem, memórias esquecidas voltam, situações que pareciam resolvidas surgem de novo. E, de repente, você percebe que está revivendo um antigo cenário, mas com um olhar totalmente diferente. É como assistir a um filme que já viu, mas desta vez, compreendendo o que antes passava despercebido. Essa é uma das manifestações mais sutis e mais poderosas do realinhamento quântico, o efeito espelho. A vida começa a refletir de volta os fragmentos de versões passadas de você, não para te prender ao que já foi, mas para integrar o que ainda precisa ser compreendido. Esses retornos não são retrocessos, são portais de reconciliação. Quando você muda de vibração, a realidade ao redor ainda tenta se adaptar. O campo energético envia sinais, ajusta frequências, reconstrói pontes. E, por isso, as pessoas e situações antigas que surgem novamente são apenas reflexos vibracionais. Elas não estão voltando para te testar, mas para confirmar quem você se tornou. Talvez aquela pessoa que um dia te feriu reapareça, e agora, em vez de dor, você sinta apenas compaixão. Talvez um ambiente que antes te oprimia já não tenha poder algum sobre você. Talvez uma lembrança que te fazia sofrer agora te inspire a agradecer. Esses são os sinais de que o espelho da realidade está refletindo uma nova versão de você. No plano quântico, o tempo não é uma linha reta, é uma rede de possibilidades. Cada emoção, cada pensamento e cada escolha emite uma frequência que conecta você a uma versão específica da realidade. Quando a sua vibração muda, a linha a qual você estava conectado também muda. Mas antes que o novo se estabilize, o antigo precisa se ajustar, e é por isso que o universo te mostra essas repetições, não como punições, mas como confirmações vibracionais. O que você enxerga agora com clareza era invisível antes, porque sua vibração não sustentava aquela percepção. E é justamente isso que indica a mudança de linha temporal. A consciência expandida reconhecendo que o erro nunca foi um erro, mas uma lição disfarçada em experiência. Essa etapa pode ser emocionalmente intensa, porque é o ponto onde você percebe que nada realmente deu errado. Cada escolha, cada desvio e cada pessoa que passou pelo seu caminho fizeram parte da preparação para a versão de realidade que você está vivendo agora. E quanto mais você aceita isso, mais rápido o campo se reorganiza. Quando a mente tenta entender, ela busca lógica. Mas o campo quântico não fala em lógica, ele fala em vibração. Então, quando uma antiga dor ressurge, em vez de resistir, respire e pergunte a si mesmo: o que essa energia ainda quer me mostrar?
Essa pergunta abre espaço para que a integração aconteça. E é nesse instante que o espelho deixa de ser um reflexo do passado e se transforma em uma janela para o novo. O efeito espelho é a dança entre a consciência e a energia. Quanto mais você se observa sem julgamento, mais o universo reorganiza o reflexo. Não é o passado que volta, é o seu campo que está te mostrando o quanto você evoluiu. Há um ponto em que essa repetição desaparece, e tudo o que resta é paz. É quando o observador entende que não há nada mais a corrigir, apenas a expandir. A vibração se estabiliza, o reflexo se dissolve, e o tempo, novamente, muda de forma. Você percebe que não está mais reagindo, mas criando. E quando isso acontece, a realidade responde como um espelho limpo, sem distorções, sem fragmentos, sem ruído. Tudo se alinha. E, pela primeira vez, você entende que o mundo nunca esteve contra você, ele sempre esteve apenas te mostrando quem você acreditava ser. Agora, com o espelho ajustado, o próximo passo surge naturalmente: o colapso da identidade antiga, o momento em que você finalmente entende que já não pertence à velha linha de tempo. É o instante em que o antigo eu começa a se dissolver para abrir espaço para o novo. Há um momento no processo de salto quântico em que tudo começa a parecer deslocado. As conversas antigas perdem o sentido, os lugares que antes te confortavam agora te cansam, e até os sonhos que você perseguia parecem não ter mais o mesmo brilho. Você tenta se encaixar, tenta seguir a rotina de antes, mas algo dentro de você simplesmente não se encaixa mais ali. Esse é o colapso da identidade antiga, e ele acontece quando a vibração que você emite já não corresponde à vibração da realidade que você habitava. É como se o personagem que você interpretou por anos começasse a se desfazer, as máscaras caem, os papéis perdem força, e o você que tentava agradar, provar, controlar, começa a desaparecer. Mas esse desaparecimento não é destruição, é renascimento. O campo quântico responde a cada mudança vibracional com precisão. Quando você começa a expandir sua consciência, as realidades que vibram em frequências mais densas não conseguem mais se sustentar. Então, o universo começa a te retirar, suavemente ou de forma abrupta, das conexões, situações e padrões que já não ressoam com a sua nova frequência. É por isso que, nesse estágio, muita coisa desmorona. Relações antigas se desfazem, planos mudam, o propósito se reconfigura. E a mente, acostumada com a estabilidade, entra em pânico. Ela tenta entender por que nada mais faz sentido. O que está acontecendo comigo? Mas o que realmente está acontecendo é evolução vibracional. O colapso é apenas o campo limpando o que não pode atravessar com você para a nova linha do tempo. A identidade antiga foi construída com base na sobrevivência, crenças herdadas, papéis sociais, padrões emocionais e histórias de dor. Tudo isso sustentava o personagem da velha linha, o você que acreditava precisar lutar para existir. Agora, esse personagem não tem mais função. E o vazio que se abre não é sinal de perda, é espaço para o novo eu emergir. Nesse momento, a física quântica se entrelaça com o despertar espiritual. Quando a observação muda, o colapso de onda acontece, e a antiga realidade deixa de existir. O mesmo vale para você. Quando você para de se identificar com o antigo papel, a antiga realidade colapsa. Ela literalmente desaparece do seu campo de percepção, como um programa que é desinstalado do seu sistema energético. Mas esse processo é desconfortável, porque a mente busca estabilidade, enquanto a consciência busca expansão. E é no ponto em que ambas se chocam que nasce o caos. O caos não é o inimigo, é o parto vibracional do novo estado de ser. Você não está perdendo nada, está apenas mudando de frequência, e tudo que não vibra com a sua nova assinatura energética precisa se dissolver. É aqui que muitos tentam voltar. O desconforto do vazio parece insuportável, então a mente tenta reconstruir a velha identidade, revive velhos hábitos, reabre conversas antigas, retorna a antigos padrões. Mas nada mais se encaixa. E não se encaixa porque o você que existia na velha linha já não está lá.
O colapso é, portanto, um portal. Um convite silencioso para aceitar que o passado cumpriu sua função e que agora é hora de viver a partir do campo da autenticidade. Não há mais necessidade de provar nada, convencer ninguém, nem resistir ao fluxo. A nova identidade não é construída, ela é revelada. E ela se revela quando você se permite ficar em silêncio o suficiente para ouvi-la. A transformação quântica acontece no instante em que você deixa de lutar contra o que está desmoronando e começa a observar com consciência. Observar é escolher vibrar em presença, e presença é o que âncora o novo campo. É o ponto zero, onde o antigo se desfaz e o novo se âncora. Se você está sentindo que nada mais faz sentido, é porque a antiga frequência está se dissolvendo. Não lute contra isso. Respire. Você está atravessando o ponto de inflexão entre o que foi e o que está nascendo. É o colapso do velho eu, e o nascimento do verdadeiro observador. Depois que o velho eu colapsa e o novo ainda não se revelou por completo, surge um intervalo silencioso. Um espaço onde a mente tenta entender o que está acontecendo, mas o coração já sabe, algo maior está se alinhando. É nesse intervalo que os sinais do campo começam a aparecer. Eles são sutis, mas poderosos, são o modo como o universo confirma que o invisível já está se reorganizando a seu favor. Uma frase que aparece exatamente quando você precisava ouvi-la. Um número repetido em todos os lugares. Um encontro inesperado que muda sua rota. Ou até aquele acaso que parece ter sido cuidadosamente ensaiado pelo cosmos. Essas não são coincidências, são sincronicidades, e cada uma delas é uma resposta vibracional à sua nova frequência. A mente tenta classificar esses eventos como sorte, coincidência ou acaso. Mas a consciência desperta reconhece, é realinhamento quântico. Quando sua vibração muda, o campo responde ajustando tudo ao redor para corresponder ao novo estado de ser. Você não está apenas atraindo eventos diferentes, está se tornando um ponto de coerência que reorganiza a realidade ao redor de si. A física quântica descreve isso como ressonância harmônica. Quando duas frequências entram em sintonia, elas começam a vibrar juntas. E quando uma vibração é mais forte, ela puxa a outra para seu padrão. É exatamente isso que acontece quando você eleva sua vibração. A realidade que antes era densa e resistente começa a se alinhar com o seu novo campo, dissolvendo o que está em descompasso e atraindo o que ressoa com o seu novo nível de consciência. Por isso, as sincronicidades são muito mais do que mensagens do universo. Elas são evidências físicas de um ajuste energético. São o reflexo externo de um alinhamento interno. Cada sinal, cada encontro, cada aparente coincidência está dizendo silenciosamente: você está no caminho. Continue vibrando daqui. Mas é preciso sensibilidade para perceber. Porque o campo fala uma linguagem que não é verbal, é vibracional. E só quem desacelera o ruído da mente consegue ouvi-la. O realinhamento invisível não acontece em meio à pressa ou ao controle. Ele acontece no espaço da entrega, na quietude do coração que confia mesmo sem ver. Há uma ordem silenciosa no universo, uma inteligência que opera além da lógica linear. Quando você entra em coerência entre coração e mente, você começa a se mover em harmonia com essa inteligência. É por isso que, de repente, tudo começa a fluir. As respostas vêm mais rápido. As oportunidades parecem te encontrar. E as pessoas certas aparecem no tempo perfeito. Nada disso é aleatório, é o campo respondendo à coerência que você se tornou. Mas atenção, o realinhamento também pode vir na forma de desvios inesperados. Às vezes, o universo te redireciona de forma abrupta, um plano que não dá certo, um caminho que se fecha, um atraso que parece frustrante. E ainda assim, quando visto de uma vibração mais alta, tudo faz sentido. Porque o campo não se guia pelo que você deseja, e sim pelo que está em ressonância com o seu propósito. Ele reorganiza o invisível para te conduzir à linha do tempo mais coerente com a sua expansão. Imagine que o universo é um campo vivo, pulsante,
que lê cada emoção sua como uma senha vibracional. Quando você vibra em escassez, ele responde com experiências que reforçam a falta. Quando você vibra em confiança, ele responde com confirmações. E quando você vibra em gratidão e presença, ele responde com sincronicidades, o código secreto do alinhamento. Esses sinais são os lembretes de que você não está sozinho no processo. O campo está cooperando com você, ajustando frequências, movendo peças, conectando caminhos. E a sua única tarefa é manter-se em coerência. Não com o medo, não com a dúvida, mas com a vibração daquilo que você já é em essência. A sincronicidade é o eco do seu novo estado vibracional. Ela não vem para te impressionar, vem para te ancorar, para te mostrar que, mesmo quando nada parece estar acontecendo, o invisível está se movendo a uma velocidade quântica. Você está sendo reposicionado, refinado, preparado. Então, quando perceber esses sinais, não os trate como curiosidades místicas. Trate-os como confirmações de que o universo está vivo dentro de você. Porque é isso que realmente está acontecendo. O campo externo é apenas o reflexo do campo interno que começa a vibrar em verdade. A coerência cria clareza, e a clareza cria fluxo. Você não precisa forçar nada, apenas permanecer em sintonia com a frequência daquilo que já deseja manifestar. O resto, o universo faz. Há um instante na jornada onde tudo muda, não porque o universo te obriga, mas porque você escolhe permanecer diferente. Esse é o verdadeiro salto consciente. Não é o momento em que a realidade externa muda, mas aquele em que você não volta mais ao padrão antigo, mesmo que tudo ao redor ainda tente te puxar de volta. Até aqui, o universo te mostrou sinais, alinhamentos, coincidências que não eram coincidências. Você sentiu o campo se mover, presenciou o invisível reorganizando o visível. Mas agora, o desafio é outro: sustentar a vibração do novo, mesmo quando o velho ainda sussurra a familiaridade. Porque o salto quântico não é um ato físico, é uma decisão vibracional. É quando você, em plena consciência, escolhe ser coerente com a linha do tempo que já sentiu dentro de si, antes mesmo de vê-la acontecer. É quando você para de esperar evidências externas para acreditar e começa a emitir a frequência da sua verdade interior, até que a realidade não tenha outra opção senão se reconfigurar ao seu redor. Nesse ponto, muitos recuam. Porque o novo exige confiança, e a mente antiga não entende o território da fé vibracional. Ela quer garantias, quer lógica, quer provas. Mas o campo só responde à coerência do ser, não à dúvida do pensamento. Permanecer na nova linha é como atravessar uma ponte invisível. Você só vê o chão depois que decide pisar. A cada passo sustentado pela fé, o campo constrói o próximo degrau. E quando você percebe, já não está mais onde estava, você se tornou a nova realidade. A física quântica explica isso como colapso contínuo de possibilidades. Enquanto o observador mantém o foco em um estado vibracional, o campo responde sustentando aquela linha de realidade. Mas se o foco oscila, se o observador duvida, teme ou volta aos velhos padrões emocionais, o colapso também muda. E a realidade retorna à forma anterior, não porque deu errado, mas porque a vibração voltou à velha frequência. Por isso, o salto consciente é uma prática diária, não um evento único. É um estado de presença expandida. Um compromisso interno com a vibração que você deseja viver. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção é uma declaração ao campo. Eu permaneço aqui. Eu escolho essa linha. E quando essa decisão é genuína, tudo começa a se ajustar. Pessoas se afastam, situações se dissolvem, caminhos se abrem, e, às vezes, o processo parece caótico. Mas é apenas o realinhamento natural do campo, eliminando tudo que não está em ressonância com o novo você. O segredo está em não resistir, deixar o antigo ruir com gratidão, honrar o que foi, mas permanecer centrado no que está nascendo. Porque é nesse ponto que a mágica acontece, quando o coração para de lutar contra o fluxo e começa a cooperar conscientemente com ele. Nesse estado,
você percebe que não precisa mais criar a realidade. Você permite que ela se revele. Você se torna o canal pelo qual o universo se expressa. E essa entrega não é passividade, é o mais alto nível de ação. Agir a partir da vibração da certeza, não da necessidade. As realidades se alternam o tempo todo. A diferença é que agora você está desperto o suficiente para escolher conscientemente qual linha sustentar. Você entende que não há nada fora de você a ser conquistado, há apenas estados de consciência a serem habitados. E ao permanecer na vibração do seu novo eu, você envia um comando claro ao campo. Esta é a versão que eu escolho viver. Esse é o verdadeiro salto. Não é um salto no escuro, é um salto para dentro da luz da sua própria coerência. Um ponto de não retorno vibracional. A partir daqui, cada respiração, cada pensamento e cada ato consciente reforçam a nova frequência. E quanto mais você se âncora nesse estado, mais rápido o universo reorganiza tudo ao redor para refletir sua nova vibração. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta a frequência da realidade que você já escolheu. Perceba o corpo reagindo, talvez uma leve expansão no peito, uma calma profunda, uma sensação de é isso. Esse é o campo respondendo, reconhecendo que você está pronto. Respire essa vibração como se já fosse a sua casa. Porque é. E quando abrir os olhos, haja como quem já atravessou. Não busque sinais, seja o próprio sinal. Não espere o universo provar nada, prove ao universo que você já sabe. A realidade se curva diante de quem permanece em coerência com o novo. E nesse instante, ao escolher não voltar, você não apenas muda a linha do tempo. Você se torna a força que cria linhas de tempo. Agora, feche este ciclo com um gesto de consciência. Comente abaixo, eu escolho permanecer na nova linha. E permita que o campo testemunhe sua decisão vibracional. Porque a partir de hoje, o universo inteiro está reorganizando o invisível para te sustentar nela.